já oramos bastante hoje, graças a Deus. Os irmãos podem sentar, nós vamos tirar então os próximos 30 minutinhos para meditar nesse texto. Os irmãos estão vendo que nós estamos aqui diante de mais uma parábola. As parábolas são sempre muito ricas, né? Pode pôr um pouquinho mais de som para mim, por favor. As parábolas são sempre muito ricas e o Senhor Jesus, ele sempre tem o objetivo de nos ensinar coisas espirituais a partir de histórias simples do cotidiano da sua época e do povo para quem ele falava primeiro. Então, toda vez que você, irmão, irmã, se deparar com uma parábola na Bíblia, você primeiro tem que entender isso, que Jesus ele está pegando situações da vida cotidiana, situações que eram simplesmente compreendidas pelo povo da sua época, para explicar questões espirituais mais profundas. Muitas vezes nós encontramos Jesus falando acerca do reino dos céus em parábolas, como é no caso dessa parábola. Você vai ler, principalmente aqui no livro de Mateus, essa expressão, o reino dos céus é como, é semelhante. E aí, a partir disso, ele começa a usar esses exemplos cotidianos para explicar como é o reino dos céus. O reino dos céus é um tema constante no Evangelho de Mateus. É importante a gente lembrar que quando João Batista veio anunciar o Evangelho, ou melhor, ele veio primeiro anunciar a vinda do Messias como rei, ele era o precursor de Cristo, a mensagem que ele anunciava é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando Jesus veio e começou a anunciar o Evangelho, ele começou a anunciar também com essa expressão: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Portanto, o reino dos céus é um tema constante e importante. Nós já vimos em mensagens anteriores, que eu tenho pregado esses dias, e domingo mesmo nós pregamos uma parábola, no início do mês pregamos em uma outra parábola, sempre com essa temática. O reino foi estabelecido, o reino chegou. Por que chegou? Porque o rei colocou os pés na terra. O rei se fez homem. O rei veio cumprir a promessa do Pai, na plenitude dos tempos. E foi chamado do Emanuel, do Deus presente. Então o estabelecimento do reino foi feito, aconteceu com a vinda, com o cumprimento da sua obra, de vencer o inferno, de vencer Satanás, de vencer a morte, de morrer na cruz, de pagar o preço pelos nossos pecados para o Pai, e de ressuscitar no terceiro dia. Mas sempre com essa temática: o reino dos céus é importante, o reino dos céus deve ser o nosso alvo, o reino dos céus deve ser o nosso objetivo, o reino dos céus deve ser, então, o que deve estar em primeiro lugar no nosso coração. Citei domingo e cito de novo aqui, porque esse texto é muito importante. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Em primeiro lugar, o reino dos céus. E as pessoas talvez estivessem perguntando muito para o Senhor: então o que é o reino dos céus? Quando o reino virá? Como ele irá acontecer? E o Senhor está dizendo para os seus discípulos: já chegou. Já chegou, porque o reino não é um território específico. O reino não é um grupo de pessoas bem especificado a partir de uma etnia. O reino não são construções, não é uma cidade. O reino não é uma arquitetura própria, não é um governo estabelecido visivelmente aos olhos humanos, como vocês estão imaginando. Mas o reino é onde o rei está presente. E porque ele estava presente, o reino chegou. Só que não chegou de forma plena. Nós estamos dentro do reino porque nós viemos para o reino, mas nós ainda estamos esperando que aconteça a plenitude desse reino, a culminação, a glorificação de todas as coisas lá no futuro. Essa é a nossa expectativa. Então, o que nós estamos aprendendo a partir das Sagradas Escrituras, a partir do Evangelho, a partir dos ensinos de Jesus, de forma simples, pegando exemplos do dia a dia, são os valores do reino.
E o que Jesus está ensinando para a gente é que os valores do reino são diferentes, são calculados de forma diferente. Os valores do reino são vistos de forma diferente, têm sentidos diferentes dos valores da terra. Não dá para nós medirmos os valores do reino com os valores que nós medimos as coisas terrenas, as coisas simples, as coisas materiais, as coisas comuns da vida. Essa parábola tem esse foco. Qual é o valor que você tem dado ao reino? E como você tem avaliado o valor do reino? E como você acha que o dono do reino valoriza? Cada um daqueles que estão no reino, que vão para o reino, que trabalharão no reino. Como você acha que ele valoriza? E aí ele usa essa bela parábola, uma parábola linda, que merece a nossa reflexão, nossa análise, que nos chama a atenção, primeiro por isso, porque o reino dos céus é como? Aí ele dá o exemplo. Um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. O tempo de colheita chegou. E ele precisava, além dos seus empregados já fixos, contratar empregados a mais. Funcionários temporários. Na nossa linguagem aqui, arubaitos. Pessoas que fazem bico. Para que a uva seja colhida no tempo próprio, para que o fruto não passe do tempo certo de ser colhido. Qualquer um que estudar um pouquinho da uva vai saber que se passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, além daquilo que deveria, do seu dia certo de ser colhido, ele já começa a fermentar, já começa a ter açúcar demais e já não fica bom o suficiente para a produção de vinho, de suco, enfim. Então, o proprietário da vinha, ele saiu em busca de pessoas para trabalhar, porque o tempo chegou. O tempo real aqui da colheita, provavelmente setembro. Para nós, o mês que vem. Aqui no Japão, setembro é a colheita de arroz, né? Setembro, início de outubro. Também colheita de vinho, final do verão, quando a fruta amadurece. O dia chegou, e se esse dia que a Bíblia não diz, se for a sexta-feira, a urgência da colheita é ainda maior, porque não se pode colher no sábado. Então, o prejuízo seria maior. O certo é que, vamos imaginar que o proprietário saiu para contratar empregados e saiu para contratar numa sexta-feira. Apenas vamos imaginar isso. Ele precisava de gente suficiente para fazer a obra. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, trazendo para a nossa realidade e trazendo para a realidade espiritual, é que os campos estão prontos para a colheita. E o Senhor está nos chamando para trabalhar em sua obra. Não dá para a gente deixar para outro dia. Não dá para a gente deixar para quando a nossa vida estiver totalmente ajustada, quando as coisas estiverem confortáveis, do jeito que a gente quer. Ele nos quer trabalhando na sua obra hoje. Ele nos quer prontos, aptos a ouvir a sua voz, dizendo: vai e faz, vai e trabalha, vai e se dispõe. Não foi essa conversa que ele teve com os seus discípulos logo depois que ele teve aquela conversa com a mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João? Eles chegaram preocupados com o que Jesus iria comer. O mestre deve estar com fome, come. E aí Jesus leva a conversa por um aspecto espiritual e disse assim: olha, eu tenho outra comida para comer, não estou preocupado com isso, né? Eu tenho aí, olha, um trabalho para realizar. E ele diz: mas que trabalho é esse? Que comida é essa? Eles não estão entendendo nada. E aí Jesus diz exatamente isso para os seus discípulos: olhem para os campos e vejam como estão brancos. Nesse caso, ainda não era o tempo real, físico, de ver os campos brancos, mas como Jesus estava olhando de forma espiritual, existem muitas almas para que o evangelho seja alcançado. O dia é hoje, o momento é agora. Levante-se com ousadia, porque grandes são os campos, grande é a seara, grande é a necessidade da obra, e poucos são aqueles que trabalham, poucos são os obreiros. Queridos irmãos,
o proprietário da vinha sai para buscar trabalhadores. Quem sabe o proprietário da vinha não está falando conosco aqui nessa noite, com você que está nos assistindo, se tem alguém nos assistindo. Ele está te chamando para trabalhar na vinha dele. Ele não está pedindo para ver o seu currículo, ele não está pedindo para ver a sua capacidade, ele não está preocupado com o seu tempo. Nós observamos isso quando nós continuamos fazendo a leitura. Pelo menos 5 vezes no dia ele sai para chamar trabalhadores. A primeira vez é logo pela manhã cedo, provavelmente às 6 da manhã, que é quando o sol nasce, nessa época do ano. E ele vai para a praça pública, porque a praça pública é o lugar onde está lá as pessoas que estão disponíveis a fazer bico, né? As pessoas que estão desempregadas e procurando uma diária para ganhar, para levar os mantimentos para sua casa, para sustentar a sua família. E aí ele encontra os homens assim e diz assim: vai, eu vou pagar para você 1 denário. Versículo 2, ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. 1 denário é o dia justo de um trabalhador desta época. Isso já era estabelecido. Você vai receber o dia justo, aquilo que você de fato merece receber pelo seu dia de trabalho. Mas aí ele volta às 9 da manhã e viu que outros estavam desocupados na praça. Certamente ele ainda precisava de pessoas trabalhando. Ele diz: vão trabalhar na vinha e eu lhe pagarei o que for justo. Agora ele não promete 1 denário. Ele promete o que for justo. Preste atenção nisso. Eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Encontrou, se está dizendo aqui o texto que fez a mesma coisa, significa dizer que ele encontrou pessoas na praça desocupadas e procurando trabalho, dependendo desse trabalho. E ele disse: vai trabalhar na minha vinha e eu pagarei o que for justo. Mas o interessante é que não parou aí. Não parou aí. Até às 3 da tarde, já poderíamos dizer assim, eles só vão trabalhar mais 3 horinhas, 2 horinhas. Mas no versículo 6 diz que ele, saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estavam aqui desocupados o dia todo? E a resposta foi, versículo 7, porque ninguém nos contratou, responderam eles. Não foi porque nós estamos com preguiça de trabalhar, ou porque nós ficamos desapercebidos que existia emprego em algum lugar, ou não foi porque simplesmente nós não queremos trabalhar, queremos ficar aqui conversando. Não foi porque nós estávamos ocupados demais fazendo as nossas próprias coisas. Não foi por isso. Foi simplesmente porque ninguém nos contratou. Ou seja, esses empregados estavam necessitados de emprego. Esses empregados, eles estavam numa situação difícil, porque eles passaram quase que o dia todo esperando serem contratados. Ninguém os contratou e eles certamente voltariam para suas casas sem um mantimento para sua família. E agora nós vemos esse homem, esse proprietário da vinha, dizendo para esses homens, no versículo de número 7 ainda, ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Aqui ele não promete nada. Só diz: vai vocês também trabalhar lá. Sabe o que eu acho interessante dessa história, irmãos? É que, é claro que não é o objetivo do Senhor Jesus contar parábolas detalhe a detalhe do que aconteceu na conversa. Mas percebe-se que esses homens foram. O texto, na continuidade, vai mostrar isso para a gente. Nenhum deles disse assim: mas já são 3 horas, quanto você vai me pagar?
Mas já são 5 horas, compensa ainda 1 hora de trabalho? Não. Eles simplesmente se submeteram à ordem do proprietário. E ainda trazendo para o nosso contexto e para espiritualizando esta realidade, para a nossa realidade, nós temos que estar com o coração disponível e não medindo esforços, nem tempo, nem possibilidades, e muitas vezes eu vejo as pessoas dando desculpa para não trabalhar no reino. Eu não tenho talentos, eu não tenho dom, eu não tenho capacidade, eu não sei fazer, eu não tenho coragem, eu sou tímido. Esses últimos trabalhadores não questionaram nada. Não questionaram que estavam já cansados o dia todo de esperar. Não questionaram por que o proprietário não foi antes procurá-los. Não questionaram por que você só está me mandando trabalhar agora. Ou porque só 1 hora não é suficiente. Eles simplesmente obedeceram e foram colher as uvas. E aí nós temos o desenrolado, o resultado final destas contratações, pelo menos em 5 períodos diferentes. É claro que nós estamos calculando na nossa mente, todos nós já fizemos esses cálculos. Bom, se o primeiro recebeu 1 denário, então a gente vai pegar aqui, vai dividir. Aquele que foi meio-dia vai receber meio denário, aquele que foi na última hora vai receber 1/10 de 1 denário, ou seja, vai pegar esse 1 denário, dividir em 10 partes, 10%, o dízimo de 1 denário é o que ele vai receber, e isso vai ser justo. Mas no versículo 9 a gente vê que, no versículo 8 a gente vê que o dono, o proprietário da vinha, chama o administrador e dá uma ordem. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhe o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Chama os funcionários aqui, começa a pagar. Certamente esses homens eles faziam uma fila, terminou a diária. Muito parecido com as nossas filas hoje para bater o cartão. Terminou o dia. Agora é a hora de receber. O administrador é aquele que abre a pasta, tira o dinheiro e paga para cada um. Só que agora ele fez uma ordem inversa. A ordem lógica é, quem trabalhou mais está cansado, quer ir embora primeiro. Eu cheguei primeiro, eu vou sair primeiro. Mas a ordem do patrão é, paga primeiro os que eu contratei por último. E dá 1 denário para eles. E dá 1 denário. Continuando lendo o texto, diz assim: vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde. Versículo 9. E cada um recebeu 1 denário. Você já pensou? Eu e você, se estivéssemos nessa fila, a nossa felicidade, o meu dia não foi perdido. Nossa, que bondade desse proprietário! Era justamente o que eu precisava para comprar os pães para os meus filhos. Era justamente o que eu precisava para pagar a conta que eu estava devendo. Eu não mereço, eu não trabalhei quase nada, eu colhi 1 cesto de uva. Nossa, que bondoso, que generoso. Se eu pudesse, eu trabalharia a vida toda para esse proprietário. Eu sou grato o resto da vida pela generosidade que ele tem sido comigo, me dando dinheiro de 1 dia de trabalho quando eu só trabalhei 1 hora. Gestos de gratidão, sorrisos no rosto, geralmente surgiram desses homens. Como é que a gente tem que entender esse texto? Com aquilo que Deus faz com pessoas que são completamente merecedoras do Evangelho. Como que a gente tem que entender esse texto? Sabe aquela pessoa que a gente diz assim, não, Deus vai salvar uma pessoa daquela? Um pecador daquele nível? Escarnecedor do Evangelho? Olha, irmãos, eu já vi Deus fazendo isso. Eu já vi bêbado passar na frente da igreja,
Todas as vezes que tinha culto, ele passava gritando, xingando, querendo jogar pedra. Ainda bem que naquela época tinha porteiros na frente da igreja, que às vezes até tinha que fechar a porta para o bêbado não entrar, para querer fazer bagunça. Mas eu já vi esse mesmo bêbado ouvindo o evangelho. E esse mesmo bêbado entrar na igreja bêbado e dizer: eu quero servir a Deus. E para nossa surpresa, no culto seguinte, esse bêbado está lá, mas já não é mais bêbado, é um ex-bêbado dizendo assim: glória a Deus, glória ao Senhor Jesus que me salvou. E esse mesmo bêbado, começando a carregar, ex-bêbado agora, né? Carregando a Bíblia no braço e pregando o evangelho na cidade. E ele era um arruaceiro, ele não fazia bagunça apenas na frente da igreja, ele era um imoral, mexia com as mulheres, ele fazia bagunça no comércio, até o ponto do prefeito da cidade um dia dizer para o pastor: pastor, eu fico admirado da obra social que a igreja faz, porque ele não é crente, o prefeito não era crente e não entendia que não é obra social, é a ação do Espírito Santo convertendo o homem do mais vil pecador a um servo de Deus. Mas eu fico admirado porque eu tentei várias vezes recuperar aquele homem e citou o nome do homem e eu não consegui. E de repente agora esse homem não bebe mais, esse homem não bagunça mais, não fala palavrões, não estraga a cidade e ele agora prega o evangelho e convida as pessoas para a igreja. Já na velhice. E eu era garoto quando eu estava no evangelho e vi esse homem se convertendo. Já lá na sua idade alta, já. E por que não lembrar do ladrão na cruz? Os discípulos andaram com Jesus, aprenderam, os discípulos foram repreendidos, os discípulos já estavam sofrendo perseguição e depois se tornaram apóstolos, sofreram ainda mais. Mas lá na cruz, de um lado tinha um escarnecedor, do outro lado tinha um outro que disse assim: Senhor. Primeiro ele repreendeu o ladrão escarnecedor: para com isso, quem é você? Olha, nós merecemos estar aqui, mas ele não. E aí ele vira para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ex-ladrão, ele reconhecia: existe o reino dos céus. O reino de Deus chegou e ele é o rei desse reino. Senhor, lembra-te de mim. E o Senhor respondeu para ele, para gozo, para alegria do seu coração: hoje mesmo. Hoje, quem de nós não se alegraríamos com essa palavra? Hoje mesmo. Não se preocupe, pode doer um pouquinho mais você ir na cruz, você pode estar com vergonha, você pode estar com medo, você pode até estar apavorado que você vai morrer, mas aquelas palavras veio como um bálsamo na sua alma, porque a esperança não acaba, a morte não é o fim. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É importante dizer uma coisa aqui: mais importante do que estar no paraíso é estar com Cristo. Aquilo ali produziu, com certeza, um conforto indizível no coração daquele homem que não merecia essa graça salvadora, mas que essa graça salvadora o alcançou nos últimos momentos da sua vida. A exemplo desse proprietário, esse homem da cruz foi presenteado com a salvação. E quem somos nós? Nós que nascemos no Evangelho, nós que crescemos na igreja, nós que enfrentamos demônios, nós que enfrentamos adversidades, nós que somos perseguidos, nós que lutamos, e os nossos irmãos que foram martirizados, nós vamos nos queixar porque o Senhor salvou um homem na cruz e no mesmo dia levou para o paraíso? Ah, o Senhor não tinha direito de fazer isso porque, olha só, eu estou desde garoto na igreja. Não, isso não tem lógica, isso não faz sentido. Mas foi exatamente isso que os homens que começaram a trabalhar de manhã fizeram. Foi exatamente isso que eles fizeram. Vamos ver o texto novamente, versículo 10. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Por que eles esperavam receber mais? Porque na sua mente, o recebimento do pagamento era meritório. Agora, eles nem lembravam mais que de manhã eles tinham sido contratados por um denário.
Agora eles só estavam observando que o que chegou na última hora recebeu um denário. E agora eles entenderam o seguinte: não, se eles que não fizeram quase nada receberam um denário, eu mereço 10 denários. Um denário por hora. Essa é a lógica. Porque o negócio aqui é a base do mérito. Quem faz mais, merece mais. É assim o mundo, irmãos. Não se engane. Eu sei que você já sabe disso, mas às vezes nós nos auto-enganamos. É por isso que nós nos decepcionamos com as amizades do mundo. É por isso que nós nos decepcionamos com as pessoas no mundo. Porque o mundo, a relação do mundo, seja a relação comercial, seja a relação até de amizade, até muitas vezes a relação familiar, é uma relação baseada no mérito. Se me ama, eu amo. Se me faz um favor, eu faço de volta. Se me ajuda, eu ajudo. Uma relação meritória. E aí, quando o muito obrigado não vem, quando o favor não é retribuído, quando o amor não é devolvido, aí há um sentimento de desmerecimento, um sentimento de injustiça. Por quê? Porque os valores do mundo são meritórios. Até certo ponto isso não é errado, porque eu não ficaria nada feliz de trabalhar o mês todo na minha empresa e no final do mês o meu patrão dizer assim: sabe de uma coisa? Eu resolvi que eu só vou te dar o salário de um dia. Eu não ficaria feliz com isso. Então, até certo ponto, isso é certo. Só que o contratado, o que ele me prometeu foi pagar o salário de um mês todo. Assim como eu ficaria muito feliz se eu chegasse e encontrasse na minha conta do banco 2 salários em vez de um, e eu ligasse para a fábrica e dissesse assim: escuta, depositaram um salário de 2 pessoas na minha conta, está errado, alguém ficou sem salário. E eles dissessem assim: não, você trabalhou muito bem esse mês e o patrão disse que você pode receber 2 salários. Maravilha! Fico feliz, porque o contrato diz que eu deveria receber apenas um salário. Mas se um amigo meu me ligar e disser assim: então, você recebeu quanto? Eu recebi meu salário. Por que você está me ligando? Ah, porque eu recebi 2 salários. Como assim? Ah, eles disseram que eu trabalhei bem, ficaram com vontade de me dar 2 salários, me deram 2 salários. Será que eu teria que ir lá na fábrica e brigar com o patrão, na empresa, e dizer: patrão, como assim? Eu trabalhei igual o meu colega, por que ele recebeu 2 salários e eu 1? O patrão ia dizer: escuta, qual é o meu contrato com você? Por que você está se preocupando com o seu colega? Essa é a lógica. Essa é a lógica do texto. O texto está nos mostrando como somos mesquinhos nos nossos pensamentos, quando nós estamos baseando a nossa relação com Deus a partir de mérito. Porque nós temos que trazer isso para a realidade espiritual. E é isso que às vezes a gente quer fazer na vida. A gente quer se relacionar com Deus a partir de mérito. Se eu faço mais, se eu prego mais, se eu sirvo mais na igreja, então, poxa vida, Deus, sabe? Eu quero mais, eu mereço mais. Eu tenho mais direito. E nesse momento, sabe o que acontece, irmãos? Nós não conseguimos ver a graça de Deus, a graça bondosa de Deus, abençoando quem não merecia. Esses homens nem se importaram com a alegria de quem recebeu um denário por ter trabalhado apenas uma hora. Pelo contrário, eles ficaram irados. Porque eles criaram a falsa expectativa: nós vamos receber muito mais. E aí, qual é o ensinamento máximo aqui da parábola? O que é que Jesus está querendo nos ensinar? Ele está querendo nos ensinar que no reino dos céus os valores são completamente invertidos. E quem estabelece as regras é Deus e não nós. Não é o nosso achismo, não é o nosso querer, não é o que nós pensamos, mas é o que Deus quer. E quando Ele decide abençoar, quando Ele decide agraciar, quem somos nós para questionarmos? Pelo contrário, nós devemos nos regozijar.
Nós devemos nos alegrar. Vejamos o que o texto continua dizendo, esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Como é que é isso? Então, veja só, o erro está que eles pararam de observar o contrato que eles tinham com o Senhor e agora eles observam o valor que o Senhor está dando ao outro. Existe aqui o princípio de inveja no coração desses homens, da insatisfação do outro ser abençoado, da insatisfação do outro ser agraciado. Mas, versículo 13, ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Eu? Injusto com você? Não. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá embora. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Olha, irmãos, a gente tem que ler essa parábola e dar glória a Deus pela sua generosidade. Porque a generosidade de Deus alcança a cada um de nós. Porque no final das contas, queridos irmãos, nenhum de nós fazemos parte desses empregados que foram contratados na primeira hora. Pelo contrário, nós devemos glorificar a Deus porque em algum momento do dia o Senhor nos chamou. Ou foi às 9, ou foi ao meio-dia, ou foi às 3, ou às 5 horas, mas Ele nos chamou para o Evangelho. Ele nos chamou para a vida com Ele. Ele nos chamou para a luz. Ele nos chamou para o seu reino. E nós devemos sermos gratos porque Ele está generosamente nos salvando, garantindo a nossa estadia com Ele para sempre na eternidade, sem merecermos. Sem merecermos. Os valores do reino não são os valores do mundo. E nós só temos que fazer uma coisa diante dessa realidade: reconhecer que o proprietário da vinha, que é aqui o tipo de Deus, Ele é generoso, Ele é amoroso, Ele se preocupa com as nossas necessidades, Ele se preocupa com a nossa vida, Ele se preocupa com os nossos compromissos, Ele não tem dificuldade nenhuma em dar mais e mais e mais. Sabe o que a gente pode concluir dessa parábola? A gente pode concluir ainda que a parábola não diga, que se esses homens tivessem festejado com aqueles que receberam denário sem merecer, talvez o proprietário ficasse tão feliz que dissesse assim: dá para esses que começou mais cedo o dobro do que eles estão recebendo agora. Porque eles são pessoas boas, que se alegraram com quem necessitava. Mas, em vez disso, esses homens veio e se queixou, reclamou, murmurou. E a gente sabe, através da Bíblia, que Deus odeia a murmuração, que Deus odeia a queixa, que Deus odeia a reclamação. Queridos irmãos, no Salmo 34:8, o texto nos diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Vamos fechar com esse salmo. Prove e veja que o Senhor é bom. Paulo, falando aos Filipenses, diz: pela graça sois salvos. A graça é esse dono da vinha, é esse Deus generoso que dá o denário, o salário imerecido. Você é um agraciado, você é uma agraciada. Tenha um espírito de gratidão. Esses dias o Senhor tem me dirigido o tempo todo a trazer esse tipo de mensagem para a igreja. A igreja tem que sair da posição estática de murmuração, de preocupação, de anseios humanos, de anseios carnais, de insatisfação com a vida, e começar a olhar para Deus como esse Deus bondoso, esse Pai bondoso, esse dono da vinha bondoso, que está nos dando muito mais do que merecemos, que está nos agraciando com o seu amor, que está nos agraciando com a sua proteção, com o seu refúgio,
com o seu perdão, com a sua ajuda, com o seu sustento, que está nos sustentando com a mão poderosa dele e nos levando para estar com ele por toda a eternidade. Esse é o Deus que nós servimos e nós temos que ter um coração quebrantado e felizes e agradecidos por servir a esse Deus. Se disponha a fazer isso, ore pedindo perdão a Deus, peça para Deus estabelecer em você um coração de gratidão e você vai ver como o cristianismo vai fazer sentido, como o cristianismo vai ser gostoso de ser vivido, como poder vir à igreja orar, dobrar os joelhos 20, 30 minutos, cantar louvores, ouvir a pregação, produz satisfação à sua alma. Por quê? Porque você tem um coração agradecido, porque você serve a um Deus generoso, a um Deus bondoso, a um Deus que dá muito mais do que merecemos. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra. Vamos orar para encerrar o culto, irmãos. Peço você que está nos assistindo, ore você também. Agradeça, Senhor, por ser esse Deus tão generoso, que não está deixando você morrer na escuridão do pecado, que não está deixando você morrer nas trevas, que não está deixando você morrer sem conhecer a luz, sem conhecer Jesus, sem conhecer o Salvador da nossa alma. Agradeça, porque você pôde cultuar Ele hoje. Muitos não podem, por quê? Porque estão escravizados no pecado, estão nas trevas, porque tem medo da luz. Mas você pode curvar a sua cabeça com vozes de gratidão, você pode cantar louvores com vozes de gratidão. Querido Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por ser tão generoso para comigo, pecador miserável. Muito obrigado por ser tão generoso, revelando a Tua palavra, revelando o Teu amor, revelando a Tua bondade, revelando a Tua generosidade, revelando a Tua riqueza, revelando os Teus cuidados em nos sustentar, revelando o Teu poder de nos perdoar, revelando o Teu amor perdoador, revelando a Tua garantia de que estaremos com Cristo por toda a eternidade no paraíso, com Ele, na presença dEle. Oh, Senhor, que coisa deliciosa. Não nos deixa ser, Senhor, como aqueles que trabalhou, suou, Senhor, apenas por um denário. E quando ia receber o que merecia, ainda reclamou. Não nos deixa sermos desses, Senhor, mas nos transforme em gratos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é em nós, por tudo que o Senhor fará, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É esse o nosso clamor nessa noite. É essa a nossa oração, Senhor. É essa a nossa oração, Senhor. Amém e amém e amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Vamos seguir servindo ao nosso Senhor, porque Ele é muito bom. Ele é maravilhoso. Amém, irmãos? Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, com o amor de Deus Pai e que a doce consolação do Espírito Santo fique com cada um de nós e que todos digam amém. Deus abençoe os irmãos aqui da igreja, os irmãos que estão nos assistindo. Descanse, durma nos braços desse Pai generoso e amoroso. Amém.